E aí, pessoal, ainda no estúdio dos Donos da Bola, acabou há pouco aqui os Donos da Bola, porque tem anúncio. O Grêmio renovou com o Renato e o presidente anuncia mudanças. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes, no primeiro comentário, você tem o passo a passo do trabalho home office, que lhe garante R$4.000 de renda extra com investimento de R$67. Está aqui no link, não perca esta oportunidade. O presidente Romildo Bolzan, ao lado do técnico Renato, você vê aí a imagem, anunciou a renovação de Renato Portaluppi por mais uma temporada, no caso até o final de 2021. Depois de todos os rumores, possibilidades, propostas aqui ou ali, se anunciou Renato Portaluppi. E em cima dessa realidade, me parece o primeiro aspecto que a gente tem que colocar. O Grêmio faz bem em anunciar antes do jogo contra o Palmeiras. Isso é fundamental para a tranquilidade do ambiente, para a tranquilidade dos jogadores e, sobretudo, para o vestiário entender que o trabalho seguirá igual, seguirá idêntico. A gente pode fazer juízo de valor, a gente fez aqui em muito tempo essa questão envolvendo a renovação, se o torcedor queria ou não. Tem uma parcela muito grande da torcida que está incomodada, mas o fato é que o Grêmio faz isso antes do jogo e dá o indicativo do que pensa. Além disso, o presidente Romildo falou em mudanças. Quando ele anuncia ao lado do Renato e deixa uma série de recados, e foram 4 recados importantes, a gente precisa ir além do que propriamente um anúncio de renovação de treinador. O Grêmio, a partir desta opinião e desta mensagem passada pelo presidente do Grêmio, vai mudar. O Grêmio deve mudar em profissionais, como a gente disse. O Grêmio vai mudar nos conceitos e nos processos, como o presidente disse. E o Grêmio vai sair desse status que está vivendo atualmente para modificar muito a forma de gerir o departamento de futebol. A partir de agora nós vamos ter, principalmente depois da mensagem do presidente, uma série de situações que dizem respeito à utilização dos meninos da base, aos processos dos profissionais do grupo principal e principalmente a forma de contratação. O presidente já colocou ali, nós vamos usar antes os meninos. Ponto fundamental da bronca do torcedor. Nós vamos comunicar melhor. Ponto fundamental da bronca do torcedor. Nós vamos fazer contratações pontuais. O Grêmio que contratou muito nesse período e que não funcionou dentro da forma de contratar. E, sobretudo, o Grêmio vai mexer estruturalmente. Seja na questão envolvendo os executivos de futebol, que eu acho que o Grêmio tem que ter, e até aqui a gente pode falar, talvez Carlos Amodeu seja colocado rapidamente ali para ser o homem do futebol. Ele tem experiência, ele pode ser o executivo. Por que não botar? O Grêmio precisa dessa modificação. O Grêmio hoje, concentrado lá em Atibaia, pensando na final, mas já com o olho na segunda-feira, a gente fez o vídeo antes, falando exatamente essa mesma situação. Portanto, renova Renato Portaluppi, e em cima da renovação, 5 grandes recados. Mexida na estrutura, contratações pontuais, utilização da base e uma nova forma de encarar esses processos e essas questões. Como o torcedor pode pensar e o que a gente pode imaginar de uma situação como essa? O Grêmio viu e diagnosticou, antes mesmo do resultado, que as coisas não andavam bem. E não entendeu ser do Renato a culpa. O que é também um entendimento correto do que o Grêmio faz. O diagnóstico era preciso fazer. O Grêmio fez o diagnóstico e apresentou, através das palavras do presidente Romildo, esse diagnóstico antes mesmo da saída ou do resultado final da Copa do Brasil. Não precisou do resultado para dizer o que estava errado. E isso é que a gente tem que pontuar. Isso é que a gente tem que entender. O Grêmio deve, na segunda-feira, apresentar essas novidades. Agora a gente vai buscar, vai correr atrás, vai tentar construir como e o que fazer para tentar compreender. Mas, a partir de agora, o Grêmio vai mudar. Com o Renato como cabeça do vestiário. Mas a estrutura ficou evidente que vem coisa por aí. Acho que segunda-feira, aquela história dos 2 Grêmios, de fato, aconteceu. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.